Olá, irmão, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Espero que você, sua casa e sua família estejam todos bem. Vamos seguindo adiante nas nossas lições, nas nossas aulas de EBD, onde estamos estudando a respeito dos profetas menores no Antigo Testamento. Semana passada nós estudamos a lição 14, a parte A da lição 14, onde nós falamos a respeito do profeta Zacarias, onde o título da lição tinha muito a ver com a mensagem através dos símbolos descritos no livro de Zacarias. E hoje nós vamos estudar a parte B, também falando a respeito de Zacarias, porém nessa oportunidade nós vamos falar sobre o seu conteúdo profético. Eu quero pedir a você nesse momento que abra aí a sua Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 14, versículo 9, onde o texto diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. Qual que é o objetivo da nossa lição de hoje, então, irmãos? É compreender a mensagem escatológica do livro de Zacarias e buscá-la, aplicá-la aos nossos dias, ao tempo em que nós estamos vivendo. Como dissemos na introdução da lição anterior, o livro de Zacarias ele é dividido em duas partes, em dois momentos. O primeiro tem a ver com os assuntos contemporâneos, que estão entre os capítulos 1 e o capítulo 7. E a segunda parte do livro tem a ver com os assuntos escatológicos, que vai do capítulo que está descrito entre o capítulo 8 ao 14. E a lição de hoje ela tem como objetivo apresentar em síntese a parte escatológica. O primeiro ponto da nossa lição de hoje fala sobre a promessa de Jerusalém restaurada, que está ali no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 23. Como é sabido de todos, sabemos que Jerusalém, que também é chamada de Sião, ela foi completamente destruída pelo exército de Nabucodonosor. O povo voltou do exílio com a finalidade de reconstruí-la. Por isso que nós falamos a respeito de Ageu, citando Ageu. Porque não só Zacarias, mas Ageu também é conhecido como um profeta do pós-exílio. Então, tanto Ageu como Zacarias, eles tiveram um papel extremamente importante na vida do povo, nesse retorno. Um papel preponderante até na vida desse povo, porque o profeta, tanto Ageu como Zacarias, eles desenvolveram um estímulo no povo, ao serviço da reconstrução, especialmente no templo, mostrando a todos o que o Senhor de fato queria que eles fizessem. Nem sempre o fato de estarmos cheios de boas intenções e boas motivações não quer dizer que de fato nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, estamos cumprindo a vontade dele. Então é necessário estar ligado e linkado com Deus para que possamos compreender de fato qual é a sua vontade. Então, como eu falei aqui, então o papel do profeta, tanto Ageu como Zacarias, era justamente estimular o povo ao serviço da reconstrução. Não sei se você se recorda, quando nós falamos de Ageu, quando o próprio profeta citou ao povo, saudosista, em relação à questão do primeiro templo, que era um templo de Salomão extremamente suntuoso, e ele disse, só que a promessa de Deus em relação à questão do novo templo não tinha nada a ver com a questão do antigo templo, mas uma coisa o próprio Deus garantiu, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, vamos voltando aqui naquilo que nós estávamos falando, no capítulo em pauta, então, nós vemos a promessa de uma Jerusalém que haveria de sair dos escombros da destruição para uma vida de glória. Nós temos aqui, então, o retrato dos velhinhos sentados na praça e as crianças brincando na praça sem perigo, símbolos, então, da liberdade da guerra, doença e fome que acabam destruindo a vida humana. Vemos que a promessa de restauração, ela não se limita à restauração imediata, mas existe aqui e possui, na verdade,
uma abrangência muito maior. Então nós sabemos que a profecia ela pode ter os seguintes lances, que é o lance imediato, o lance remoto e o lance remotíssimo. Cremos que o que está contido no texto, ele vai além do imediato, abrangendo o lance remoto, falando também de acontecimentos que ainda estariam por vir. Então vejamos algumas das promessas contidas. O texto aqui do versículo 7 e no versículo 8 vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então a expressão terra do Oriente e do Ocidente demonstra que se trata de uma dispersão para as nações. A primeira vez que o povo saiu da terra foi para um ponto localizado, e esse ponto foi o Egito. E eles saíram de lá por quê? Por causa da fome que estava na verdade, a fome que estava tomando conta daquele lugar. E a segunda foi também para lugares determinados, onde a lição cita a própria Síria e também a Babilônia. E a última foi para as nações com a invasão de Roma, no ano 70 depois de Cristo. Então, sendo assim, nós cremos que esta restauração prometida está dentro do lance remoto da profecia, que começou a ser cumprido com o retorno do povo à terra no ano de 1948, quando Israel foi declarado Estado. Mas note bem que os gentios buscarão a salvação. Nós vemos no versículo 22 e 23. Virão bons dias, mas as exigências éticas de Deus não podem e jamais poderiam ser esquecidas. Veja aí no caso em Zacarias no capítulo 8, versículo 16 e o versículo 17. O segundo ponto da nossa lição de hoje fala sobre o reino emergente. Está descrito ali em Zacarias entre o capítulo 9 e o capítulo 14. Esses capítulos são dominados por luta e também por tensões. No começo a luta é local e vencida pelo povo de Deus, mas logo a situação ela vai tomando um contexto diferente, Então a situação ela muda. O bom pastor é rejeitado e depois assassinado. E parece que as forças do mal estão vencendo. No fim, essas forças capturam Jerusalém. E esse é o grande sinal para a intervenção do Senhor, para estabelecer seu reino sobre a terra. E é bom notar vários passos dentro desse processo. O primeiro passo dentro desse processo é o triunfo do Messias. Isaías, Jeremias e Ezequiel já tinham profetizado essas invasões a partir do norte. Agora, nesse trecho de Zacarias, nós vemos o quê? O Senhor conquistando cada cidade e cada pessoa, à medida que avança para o sul, para estabelecer seu reino em Jerusalém. Isso mostra que a esperança messiânica ainda brilha de forma intensa, de forma forte, dentro dos corações. E nós também não podemos esquecer dessa promessa, E tem um texto muito especial ali em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, que vai dizer assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O segundo passo dentro desse processo, nós falamos do primeiro, que é o triunfo do Messias, e o segundo tem a ver com o rei. O rei que chega em Jerusalém. Nós vemos ali no capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 17. Então o reino começa com a aparição de quem irá reinar. Trata-se daquele que um dia entraria em Jerusalém montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Veja isso aí no versículo 9. Aqui está então a promessa que faz parte do lance remoto da profecia e que já teve o seu cumprimento no dia em que Jesus entrou na cidade montado no jumentinho
como predito em Mateus no capítulo 21, do versículo 4 até o versículo 11. E avaliando tudo isso, como é bom, né, perceber que as profecias do Antigo Testamento, elas estão sendo cumpridas, né? Foram e continuam sendo cumpridas. E o terceiro passo dentro desse processo tem a ver com uma promessa da pedra angular, que está descrito ali no capítulo 10 de Zacarias, no versículo 1 até o versículo 12. Então aqui nós temos a promessa da pedra angular, no versículo 4, declarando que esta procederia da tribo de Judá. Então diz assim o texto: de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Então ela é uma promessa em cumprimento ao que Jacó, na impetração da bênção sobre a cada filho, né? Ele declarou de Judá quando disse: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis capítulo 49, versículo 10, está escrito. Trata-se, pois, de algo ainda a ser cumprido. Então era uma promessa. Então rejeitado ele foi pelo povo, um dia com triunfo e glória. Então Jesus ele vai voltar para que em torno dele se congreguem os povos. Quarta passo dentro desse processo é uma espécie de curto poema lírico, que está ali no capítulo 11 de Zacarias. E este poema ele pinta o quadro da destruição dos tiranos, né? Dos reis maus, né? Os poderosos reis então são comparados aos enormes cedros do Líbano. Quando o gigantesco cedro ele cai, o pequeno cipreste teme. Versículo 2. Então Deus já destruiu os imperadores invencíveis. É hora então para os reis inferiores da circunvizinhança reconhecerem o senhorio do Deus de Judá. O quinto passo dentro do processo tem a ver com a parábola do bom pastor, que está descrito também em Zacarias, no capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 14. Então, no Novo Testamento, um rei, às vezes, era chamado de pastor da nação que ele estava governando, né? É neste sentido que o profeta faz a sua colocação. Este sonha com um pastor realmente bom, um rei que ame a justiça social e que condene a hipocrisia que era desenvolvida naquela época, que proíba então a exploração dos menos favorecidos, né, dos mais pobres. Com certeza então seria odiado por aqueles que vivem e prosperam pela injustiça e a opressão dos indefesos. Quando este chegar, então ele será odiado e vendido pelo magnífico preço de 30 moedas de prata. Nós vemos ali no versículo 13. Então essa profecia se cumpriu integralmente conforme está registrado ali em Mateus, no capítulo 27, no versículo 7. O sexto passo dentro desse processo tem a ver com a parábola do pastor insensato. A quinta tem a ver com a parábola do bom pastor. E a sexta, a parábola do pastor insensato. Aqui nós temos a triste história então do pastor que não cuidara das ovelhas, deixando-as desgarradas, sem curar a que foi ferida, e que as exploraria comendo a carne delas e arrancando as suas unhas, né, como nós vemos dentro do texto. Então no versículo 17 nós temos aqui uma espécie de advertência ao comportamento desse pastor que carrega um título de insensato. Ai do pastor inútil, né, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Possivelmente esse texto esteja se retratando ao líder da época, ao rei da época, que era o rei Zedequias. Mas mesmo assim nós percebemos aqui um alerta que serve para nós hoje, não só pastor,
como também toda a liderança que compõe, a liderança eclesiástica, que compõe a liderança, seja ela jurídica, seja ela eclesiástica, mas todos os líderes que compõem, que se compõem dentro da igreja, que é um alerta, porque para que nós possamos refletir se estamos de fato cuidando bem das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, né? Não só naquilo que nós ensinamos e da forma também com que estamos cuidando. O sétimo passo, né, dentro desse processo tem a ver com a restauração final de Jerusalém, que está ali no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14. Então o capítulo 12 ele faz menção de acontecimentos ainda por vir a respeito da cidade amada do povo judeu. Então a profecia declara que o Senhor usará Jerusalém como instrumento poderoso contra todos quantos vierem contra ela. Será ela um cálice de tontear para todos os povos e uma pedra pesada. Aqueles que levantarem suas mãos para agir contra a cidade serão atingidos gravemente. Então é predito que contra ela se levantarão então todas as nações da terra. Nós vemos aí entre o versículo 2 e o 4. Depois dessa luta para tirar a cidade das mãos do seu povo, a vitória então acontecerá. Então Jerusalém então será habitada outra vez. Diz o verso 6 na sua parte final que Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo, não em outro lugar. O oitavo passo então dentro desse processo tem a ver com a eliminação de todo o povo mau no seio da cidade. Então todo o povo mau que estava envolvido, né, dentro dessa cidade, de alguma maneira seria eliminado. Vemos aí no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Então a expressão naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e também a impureza. Fala da fonte inesgotável de misericórdia e graça que Cristo, pelo seu sangue, abriu para remover todo o mal. Então João declara no capítulo 1 do versículo... Primeira carta de João, no capítulo 1 do versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a prova de que o sangue de Cristo constitui uma fonte purificadora de todo mal, ele se encontra no versículo 6, que diz assim: se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então nós vemos aqui, dentro dos passos, né, dentro desse processo, em relação à restauração de Jerusalém, a parte final, que é o nono passo, que é a vitória final. Então a vitória final acontecerá quando o Senhor Jesus, em majestade e glória, irá se manifestar. Então apresentamos aqui algumas explicações, né, a respeito desse assunto. Esse capítulo ele corresponde aos últimos capítulos de Apocalipse, onde o triunfo final do Senhor é assegurado. Chega-se aqui ao clímax do Armagedon, quando a vitória das forças do mal parece certa e Jerusalém será tomada. No momento da derrota aparece o Senhor no Monte das Oliveiras, de onde subiu. Nós vemos ali Atos no capítulo 1, versículo 12. Então ocorrerá um grande terremoto, o clima será afetado, haverá refração da luz e do sol, um rio nascerá dividido-se em duas partes, uma indo para o mar Mediterrâneo e a outra para o mar do norte. Então aqui a gente percebe que já é um fato constatado pelos geólogos, né, que existe um rio subterrâneo sob Jerusalém. Então termina a profecia exaltando o Senhor, que há de reinar sobre toda a terra, no versículo 9, e prometendo que Jerusalém jamais será destruída e os seus habitantes estarão em segurança e sem nenhuma maldição, como está ali no versículo 11. Estabelecido então o reino, as nações gentias servirão ao Senhor
e os rebeldes serão visitados pelo castigo descrito no versículo 12. Então segue-se a paz mundial e todas as nações sobem para adorar o Senhor. Então esperamos que através do estudo desta lição tenhamos conseguido ter condições de saber mais a respeito da inspiração do profeta Zacarias, esse homem que o Senhor usou para nos oferecer um retrospecto dos acontecimentos da sua época e visões maravilhosas, né, da primeira e da segunda vindas, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias. Resumimos então algumas lições aqui importantes que devemos aprender para a nossa vida. Então essa profecia ela nos assegura que Deus agirá como pastor quando os pastores humanos de alguma maneira falharem, né? Então os pastores humanos falham, né? E às vezes justamente pelo fato de serem humanos. Por isso que precisamos tomar cuidado como cristãos, né? Para não supervalorizar ou sobrevalorizar as suas capacidades. Nós temos sim de orar não só pelos pastores, como esse que vos fala, mas também por toda a liderança da igreja, para que nós possamos de alguma maneira ser sensíveis a Deus e a sua voz, né? Sempre nos permitindo a caminhar na direção estabelecida por Ele mesmo, para a glória do seu nome. Outra lição que nós aprendemos é que a profecia de Zacarias também nos assegura da última vitória e triunfo, embora sejam alcançados somente depois de grandes dificuldades e supostas derrotas. Supostas por quê? Porque sabemos que temos a consciência que Deus está conduzindo todo o processo. E o que devemos fazer então, diante dessas supostas derrotas? Confiar no Senhor. A terceira lição que nós aprendemos é que Zacarias incentiva aqueles que estão em situações desesperadoras e que dificilmente enxergam um futuro promissor, confiar no Senhor, sempre, né? O quarto ponto de aprendizado que nós extraímos para a nossa vida é que ele nos desafia a levar a sério, bem a sério, melhor, os ataques que o nosso inimigo faz, hoje em dia nas nossas vidas e também no mundo. Mas Zacarias vai além desta oposição ao poder maravilhoso de Deus, que está ao lado do seu povo na batalha. Então o profeta fala muito da vinda do Senhor para salvar seu povo, mas olha também para a segunda vinda do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá e triunfará sobre o mal. Então Zacarias aqui nunca subestima a força do inimigo, sejam os opositores lá em Israel ou as forças espirituais que se opõem à obra do Senhor. Mas não podemos também subestimar o poder de Deus, né, diante da força do mal, que se levantam muitas vezes. Então, como o povo aqui no tempo de Zacarias, no século VI, né, antes de Cristo, os crentes de hoje, nós cristãos de hoje, temos que nos preocupar com a justiça e com as necessidades daqueles que são menos favorecidos, né, e que são de alguma maneira diretamente explorados, enquanto esperam com alegria a volta do Senhor e também o seu reino. Existem algumas aplicações práticas aqui para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Então, meditando no livro aqui do profeta Zacarias, nós aprendemos as seguintes lições. Zacarias ele soube ser fiel no cumprimento do seu dever profético. Nós precisamos ser fiel também diante daquilo que nós prometemos muitas vezes com os nossos lábios para com o nosso Senhor, né? E o que eu devo buscar diante disso? Ser assim fiel dentro do cumprimento, assim como Zacarias foi, né? Lá no capítulo 5 de Eclesiastes diz assim, que a gente precisa cumprir tudo aquilo que a gente vota, que é melhor não votar, né? E votar e não cumprir, porque isso é reconhecido, como as Escrituras diz, como voto de tolo, né? Então, embora Zacarias tivesse encontrado dificuldades para ministrar no meio do seu povo, soube vencer essas dificuldades em nome do Senhor dos Exércitos. Eu também devo vencer quaisquer dificuldades. Nós devemos vencer
quaisquer dificuldades que de alguma maneira surjam diante de nós, diante da nossa vida, justamente para testemunhar a respeito disso, né? Então, por isso que vale a pena servir o Senhor no lugar que Ele tem para nós, né? Sirva ao Senhor com toda a força, vigor, ânimo, coragem, né? Diante daquilo que Ele colocou em suas mãos para realizar. Porque por mais que isso exija um pouco de nós, né? Isso também se torna compensador. E então, enquanto espero a volta do Senhor, do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos buscar estar vivendo uma vida de acordo com um padrão bíblico de qualidade, se a gente pode dizer assim, né? Confiando sempre no Senhor e pedindo para que o Espírito Santo dele nos conduza sempre. Amém, querido? Que Deus te abençoe e te guarde e que te dê um excelente domingo. E reflita em tudo isso que nós conversamos dentro desta lição de hoje. Que Deus te abençoe. Amém.